Olá, meus irmãos, paz e graça a todos, sejam todos bem-vindos. De volta com o tema, o bode para Azazel, Levítico capítulo 16, sejam todos bem-vindos. Este é o canal que passa o conhecimento do conjunto de livro chamado Bíblia, pela Sociedade Bíblica Brasileira, e contém as palavras do nosso Criador. Nós usamos o Codex, as cópias das cópias, com uma interpretação correta, mas confiável, porque tem várias e várias Bíblias corrigidas, atualizadas. Também as pessoas podem perguntar, mas é confiável esse Codex? Confiável é sim, mas também nós podemos fazer a pergunta ao contrário. As Bíblias que saem da Sociedade Bíblica Brasileira veio também das Codex, das cópias das cópias. Então, nós vamos buscando esse entendimento, vamos vendo aqui o que foi acrescentado, o que foi adulterado, mas a história é genuína. E eles estão atualizando a Bíblia todos os dias, corrigindo, né? E ninguém fala nada. Por quê? Porque dá muito capitalismo. Até na cópia da Bíblia dá muito capitalismo. Nem é tanto nem capitalismo, é capitalismo. Então nós estamos aqui aprendendo esses ensinamentos. Os irmãos e as irmãs tirem suas próprias conclusões, acompanhando a leitura, lendo, pedindo entendimento. Nós aqui no canal não acreditamos no ser espiritual, porque a Bíblia que nós temos nas mãos, a sua autoria, os direitos autorais da sua Bíblia, essa tradução João Ferreira de Almeida, a nossa Bíblia que nós usamos, com a língua portuguesa, Português Brasil, os autores que escreveram, eles não acreditavam em um ser espiritual. Também eles não acreditavam no dualismo, que havia uma batalha entre o bem e o mal, entre dois deuses, disputando, fazendo uma disputa em uma batalha espiritual pela alma, pela vida do homem. Eles não acreditavam nisso. Então nós não acreditamos que o ser espiritual existiu desde a história, desde quando o Criador criou todas as coisas. Nós aqui não acreditamos. Segundo lugar, que houve uma batalha no céu, uma guerra entre Deus e a sua criatura, os anjos, ou Lúcifer, traduzido pela Septuaginta errado. Não houve nenhuma rebelião. Terceiro, nós aqui também usamos não somente a fé, usamos a ciência, a razão e a coerência. Quarto, nós, no canal Yahushua Reina para Sempre, acreditamos na dualidade, não no dualismo. Dualidade é que Deus tem a sabedoria do mal e que Deus tem a sabedoria do bem. E quando nós falamos na sabedoria do mal, as pessoas se assustam, ficam espantadas, mas a sabedoria é dele, a do bem e a do mal. Acreditamos que Deus, ele é uma parte matéria e ele é outra parte imatéria. Acreditamos que Deus está em tudo, em todos. Deus é o tudo, dualidade. Ele é bem para quem é bem. O bem do Criador é o Espírito Santo, colocado aqui na Bíblia. O Espírito é o bem, enquanto a matéria é o mal. Não uma parte da matéria, mas toda a matéria.
É isso que acreditamos e respeitamos também a sua opinião, se você não acredita, se você não crê. Respeitamos os agnósticos, respeitamos os ateus, respeitamos os espíritas, respeitamos os cristãos, o judaísmo, o islamismo, todas as religiões. Porque nós estamos aqui somando, passando o conhecimento. Tá bom, meus queridos irmãos? Então, estamos em busca da sabedoria. E esse é o nosso foco. Esta é a nossa coerência. E eu tenho certeza absoluta, a minha pessoa particular, tenho certeza absoluta, que estes ensinamentos, eles estão aprofundados, eles são sérios, porque nós estamos revelando o verdadeiro Deus da Bíblia e o verdadeiro Deus antes da Bíblia, que na sua linguagem original, os hebreus, eles conheciam Elohim. Elohim, eles sabiam quem eram os deuses. Há bastante milênios depois, apareceu o cristianismo com Constantino e eles adoçaram, criaram um inimigo, um ser, um anjo caído. Criaram o inferno, lugar. Criaram uma batalha do bem contra o mal. Criaram o dualismo. Personificaram o espírito. E nós aqui estamos desmistificando, desenrolando aquilo que eles enrolaram. Tá bom, amado? Levítico 16, eu li até o versículo de número 10, na primeira parte. O versículo de número 11 de Levítico 16 e o versículo 11 diz assim: nós vemos aqui até o versículo 10 que os filhos de Arão morreram, porque eles estavam no primeiro contrato, era a lei de Moisés. E nós vemos aqui o que Deus pede para Arão e Deus pede para os sacerdotes de então. Tinha que ter uma roupa especial, tinha que estar banhado, era um sinal de pureza para acessar ali que nós conhecemos, que era chamada Arca do Sinai, que era a arca, que era no próprio monte, depois a arca semimóvel, depois a arca templo, arca. Então nós sabemos que era um lugar que Deus se apresentava, àquele povo que ele escolheu para cumprir o contrato, a lei. Quando nós lemos a palavra oferta na Bíblia, nós temos que ler como fiança. Oferta é igual fiança. Fiança está ligada ao português Brasil como sacrifício, holocausto, é a palavra fiança. Quando nós lemos a palavra pecado, nós entendemos no original é crime. Crime na consciência. Porque criança não comete crime. Como Adão e Eva, eles não cometeram crime. Quando nós falamos no pecado original, que nunca existiu, que é uma farsa, é porque eles não cometeram crime. Só se comete crime na consciência. Por isso que o pecado original é uma mentira, uma aberração inventada pelos copistas, pelas religiões. E quando nós lemos a palavra lei, nós pode entender constituição. Então nós temos oferta, fiança, que está ligado a sacrifício, obração, né? Quando nós lemos a palavra erro, que é pecado, é crime. Quando nós lemos a palavra lei, é constituição. Então, nós vemos que
os filhos de Arão morreram, os 2 filhos. Curiosos, estavam entrando direto, e era um lugar chamado Santíssimo, porque ali Deus se manifestava de uma forma ufológica. A Bíblia apresenta fogo, nuvem, mas nós sabemos que pela física quântica, mecânica quântica, que era uma apresentação ufológica de Deus. Deus era a própria tecnologia. Deus deu para eles privilégios, intervenções, porque tem os seus benefícios e tem também as suas cobranças. Deus deu para eles o melhor da terra, sustentando eles, mas também tinha as suas cobranças. Quais eram as cobranças? Os seus deveres de cumprir. E eles não conseguiram. Então veio as cobranças. As cobranças era a própria vida, era a própria morte. Por isso que Elohim, ele anda em suas leis. Quando eles davam legalidade, as cobranças vinham e eles pagavam com a própria vida. Eles cometiam o quê? Delito, infrações à sua lei. A essência da lei é o Espírito. A essência da lei de Moisés, a essência do primeiro contrato, é o Espírito dele. Enquanto a letra é a matéria, por isso a matéria mata. Por isso o apóstolo Shaul entendeu que ele saiu do primeiro contrato e foi para o segundo. Ele disse: a letra mata, matava. A essência da lei é o Espírito. Entendeu, amado? Por isso que diz: aonde há o Espírito de Deus, há liberdade. Está escrito na tradução João Ferreira de Almeida, quando o apóstolo Paulo escreve, mas não está escrito no original. O original é: aonde está o Espírito da lei, há liberdade. Aonde está o Espírito da lei, há liberdade. Então nós temos aí 4 animais. Nós temos o carneiro, nós temos o novilho e nós temos os 2 bodes. Esses 4 animais, eles eram uma fiança, oferta, para pagar os crimes dos hebreus, dos israelitas. Notem bem que no primeiro, um dos 2 bodes, ele já foi morto rapidamente. Imediatamente aquele bode morreu. O bode morreu rápido, o novilho morreu rápido e o carneiro morreu rápido. Esses 3 animais, imediatamente eles morreram. O bode do lado divino, esse bode que estava do lado divino, esse bode que estava do lado divino, que é o outro lado do Criador, a dualidade é divino, o Espírito, como nós falamos, o outro lado é o Espírito de Deus, para vocês entenderem. Esses 3 animais, o novilho, o carneiro e o bode, esses morreram imediatamente, já foram mortos para perdoar o crime do povo, os delitos. Preste bem atenção, isso é bem claro, abençoado, é uma revelação do canal Yahushua reina para sempre, que um dos bodes representava o mal, era a sextra,
Tem a sexta e tem a dextra, a direita e a esquerda, o lado divino e o lado matéria. Tem um lado material e tem um lado imaterial. É isso que estamos ensinando no canal Yahushua Reina para Sempre. Deus tem um lado material e tem um lado imaterial. O lado material de Deus é a terra. E o lado imaterial de Deus é o Espírito. Entenderam, abençoado? Anotaram aí? Note-se que o bode que estava do lado divino, ele morreu rápido. O novilho, que estava do lado divino, morreu também rapidamente, imediatamente. E o carneiro também. Porém, o bode que estava do lado material, esse teve que ir para o deserto para morrer depois de 40 dias e 40 noites. Você está entendendo esta revelação? Por que teve que ir ao deserto? Quais os motivos de Arão colocar as mãos sobre a cabeça do bode? E quando ele colocava as mãos sobre a cabeça do bode Azazel, que eles colocaram emissário, que eu já expliquei na primeira parte, os irmãos podem estar vendo, que está bem adulterado, porque bode animal não pode levar mensagem, não pode levar pecado para o deserto. Mas simbolizava o lado material, simbolizava a carne. Quem comete o erro? Quem comete crime? Quem é que comete os delitos, as infrações? Quem era que cometia as infrações, que desobedecia a lei, que não cumpria o contrato? Quem era? Era o lado humano. Quem era? O povo de Israel. Um símbolo, quando Arão coloca as mãos sobre a cabeça do bode, que ficou vivo. Venha comigo. Capítulo 16 de Levítico, versículo 11. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si pela sua casa, e degolará o novilho da sua expiação. Tomará também incensário cheio de brasas, fogo do altar, diante do Senhor seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu, e porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, e as nuvens do incenso cobrirá o propositório que está sobre o testemunho, para que não morra. Tomará do sangue do novilho, e com seu dedo expingirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental. Perante o propiciatório, espagiará 7 vezes no sangue com seu dedo. Então nós temos um animal para perdoar o pecado da família de Arão. Versículo de número 15. Depois degollará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com seu sangue como fez com o sangue do novilho, e espagiará sobre o propiciatório, perante a face do propiciatório. E assim fará expiação pelo santuário, por causa da imundícia dos filhos de Israel e das suas transgressões, e todos os seus pecados. Assim fará para a tenda da congregação, que resiste com eles no meio das suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação, quanto ele entrar para fazer expiação no santuário, até que ele saia depois de ter feito a expiação. Então nós vemos aqui um ritual do povo de Israel,
que para muitos abençoados é um ritual diabólico, porque tudo que eles veem, aqueles que acreditam no ser espiritual, quando eles veem um símbolo do yin yang, hexagrama, tetagrama e vários símbolos, eles satanizam e dizem: é do diabo, é satanista. Por quê? Porque o cristianismo colocou na cabeça dessas pessoas, principalmente nossos irmãos evangélicos, e os seus líderes ocultaram, eles sabem quem é Azazel. Todos os símbolos que é material é satanista, é diabólico, é do capeta, é do capiroto. Tudo que aqueles símbolos de pirâmide, símbolo do hexagrama, do Ouroboros, tudo é satânico. Mas é porque, eu fico imaginando, porque eles nunca pegou uma lente de contato, aquelas que vem de perto, para ver uma formiga que está dentro do açúcar, que está lá na sua casa. Pega uma lente, abençoada, eu dou essa instrução para você. Pega uma lente, vê o rostinho da formiga para ver como que ela é. Vê como que ela é. De um pernilongo, vê o rostinho. Aí eu quero ver você satanizar. Você vai satanizar a formiga também? Vai falar que foi o ser espiritual que criou, porque é o capeta puro, é o satanás puro? Mas quem criou a formiga? Quem criou o escorpião? Quem criou todos os insetos? Quem criou os animais com aparências terríveis? Quem não viu? Quem já viu os animais, os insetos? Tem animais, meus amados irmãos, que têm aparências terríveis. Tem animais que mais complicados, mais horríveis de aparência do que muitos que é bonito de aparência. Você já reparou isso? Quem criou? Quem criou a caveira aqui dentro? O esqueleto. Quem criou? Bonito, porque nós estávamos com a pele aqui por cima. Um com olho verde, outro com olho mais preto, olho louro. É porque temos, mas aqui dentro é caveira. E a caveira é bonita. Então, não podemos satanizar. Porque Deus é o todo. Deus é o todo. Deus está abençoado na parte podre da laranja. E Deus também está na parte que não está podre da laranja. Você está entendendo, abençoado? Ou você vai continuar insistindo ainda? Vai continuar no seu ego, que é o verdadeiro diabolos? O ego é o verdadeiro diabo. Versículo 15. Como já li. Olha como isso é interessante. Aqui nós vemos rituais da lei, nós vemos brasas, fogo, sangue. Como que foi feito o pacto de Israel lá em Êxodo 19? Como é que foi feito o pacto ali com o primeiro contrato? Qual foi a forma do pacto que eles fizeram com o seu Criador, os deuses Elohim? Qual foi o pacto? Foi com o quê? Foi com sangue. Pegaram a bacia cheia de sangue de animal,
Se eu, tá entendendo? Se eu falar isso para um irmão que não tem entendimento, ele vai falar que isso é satânico, isso é capeta, isso é o ser espiritual, isso é satanás, não é bacia de sangue. Não sei lá se eles pegaram a ruda, não sei, uma planta lá, e a metade estava jogando, pegando o sangue assim sobre o povo de Israel, e a metade no altar, e a metade no povo. Foi o pacto, foi o primeiro, foi com sangue, para simbolizar a vida. Azazel, quem é o Azazel? O Azazel, quem é, Fernando? Revela logo esse negócio que eu quero saber, o bode para Azazel. O que esse bode foi fazer um homem carregado? E quando Arão estava com a mão sobre a cabeça daquele bode, estava lá os anciões lendo os crimes do povo, e ele lá com a mão simbolizando que aqueles crimes que eles cometeram, quem cometeu aqueles crimes foi o ser espiritual, Fernando. Foi o ser espiritual que chegou lá no ouvido, na mente daquele povo israelita e disse: faça isso, mata, descumpra a lei, faz isso, faz. Quem foi que estava praticando crime? Na nossa Bíblia aqui, pecado, mas é erro. Mas quem estava cometendo crime, delitos? Quem, amado? Quem? Era o ser espiritual. Por que que ele estava com a mão sobre a cabeça de um animal que representava a criação, matéria do Criador? Não, Fernando, isso era uma cultura judaica, Fernando. Isso é que eles acreditaram, Fernando. Não, amado, tem que entender. Vamos se aprofundar, vamos falar a verdade, vamos revelar o verdadeiro Criador. Simbolizando que era a própria matéria, era a maldade deles, era a natureza deles, era o mal, Fernando, que estava lá dentro deles, era a parte humana, matéria. Eles estavam na carne, eles estavam cometendo crime, não pelo ser invisível que rebeliou contra Deus e que entrou no paraíso e que falou, que incitou, colocou no coração de Eva para comer, tocar no fruto. Não, abençoado. Era o outro lado de Deus, o lado mal. Qual era o outro lado de Deus que estava cometendo crime? Qual era, abençoado? Contra o espírito, contra o outro lado que é espírito. Qual era o lado? Era a matéria, era o povo de Israel. Por isso Arão pegou, Deus disse a Arão, instruiu eles e disse: olha, o Espírito de Deus, o Espírito. Porque Deus não se revelou para eles na matéria. Na matéria, Deus não tinha um corpo físico. Mais tarde ele viria como único para tirar o erro, perdoar os crimes de toda a humanidade. E Deus disse: pega 2 bodes. Pega 2 bodes. Um é para mim. Que coisa. Um é para o bem e o outro é para o mal. Um é para... Sabe como está escrito? Vem aqui, abençoadinho, vem. Você que é teólogo. Eu tirei até o óculos aqui para falar. Você que é estudioso, teólogo, bacharel, tem um anelzão no dedo, sionista, ocultista,
egoísta, que eu respeito. Irmãos em graça. Como é fácil entender isso? Só não aceita quem não quer. Pegou o bode para mostrar o bode do mal. Um do mal. Um para o deserto. Para morrer depois de 40 dias e 40 noites. Para o Azazel. O carneiro, o novilho e o outro bode morreu imediatamente. Um para representar o lado mal, o outro lado de Deus. O do mal. E o outro para representar o lado do bem. Esse do lado do bem morreu imediatamente. Morreu rápido. Um para representar o lado de Israel. O povo de Israel. Que era mal. Era matéria. Era homens cometendo crime, delitos, infração da lei do primeiro contrato. E o outro para Deus, para Adonai, para o Espírito Santo, para você entender hoje, para o Espírito, para a imatéria de Deus. Ou você não está entendendo, abençoado? Pega o homem encarregado por isso e leve esse bode. Lê os crimes do povo. Quem cometeu crime, abençoado, não foi um ser espiritual que cometeu crime. Não foi um ser espiritual que falou no ouvido daquele povo do primeiro contrato para eles errar, matar, fazer coisas terríveis como eles faziam. Não foi um ser espiritual, foi o ego. Foi eles, foi a consciência deles, foi o lado da matéria, foi o lado da matéria que Deus criou. Foi a serpente de Gênesis 3:15. Deus criou a serpente mais astuta de que todos os animais selvagens. Ou você não está entendendo? Quem é o Azazel? O bode para o Azazel tinha que morrer depois de 40 dias e 40 noites. E aí vem os abençoados aqui ensinar que o Satanás, ser espiritual, ficou com inveja do Criador e pediu também um bode. O príncipe das trevas. Que tristeza. Outros, o anjo. E outros, não, esse bode foi Jesus. Representou Jesus. Mas é interessante que aqueles que dizem que o bode representou Jesus, eles não entendem que esse bode que foi para o deserto, levando simbolicamente, metaforicamente, os erros, os crimes do povo de Israel, eles não entendem que este bode, que era o lado material de Deus, eles não entendem que esse lado material de Deus era o corpo, era a matéria de Jesus. Não era o próprio Jesus, era a matéria de Jesus, era o corpo de Jesus.
era a encarnação de Jesus. Não, eu não acredito nisso. Então Jesus era mau. Jesus era mau, Fernando, era mau. Desculpe aqui, abençoado. Desculpe aqui, abençoado. Respeito. Jesus estava com desejo lá, maligno dentro da cabeça dele. Ele era mau, era uma carne má, Desculpa aqui, abençoado. O bode que foi para o Azazel, ele foi apresentado para o outro lado de Deus, dos deuses, de Elohim, que era a matéria. Ou você acha que a matéria de Jesus era santa? A matéria de Jesus era santa, Fernando. Você não pode dizer uma coisa dessa, que Jesus era maligno, que a carne de Jesus era maligna, Fernando. Meu amado abençoado, Jesus de Nazaré, ele sofreu todas as tentações que o homem nós sofremos matéria. Ele era como nós, ele era 100% homem. Jesus teve desejo de sexo, ele teve desejo de ter mulher, ele teve desejo de fazer sexo, ele chorou, ele defecou, ele foi no banheiro, ele sentiu. Você não está você tá entendendo, você não está entendendo, abençoado. Você acha que Jesus era só espírito? Você acha que Jesus era só espírito? Se você acha que Jesus era